Graça e paz a todos os irmãos da Igreja de Cristo e aos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Nós queremos louvar a Deus pelo cuidado de Deus em nossas vidas, por toda a sua graça derramada em nós. E vamos hoje fazer uma reflexão em cima de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17, que diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na graça, para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez Sua presença, nós te louvamos, Senhor. E te damos graça, Deus, por Tua palavra, Deus. E te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, a iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Derrama a Tua graça, Deus, na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus eterno. Que cada um seja, Deus, confortado, Deus, exortado, consolado, Senhor, edificado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos hoje tratar, ainda estamos em pandemia e uma das grandes preocupações que devemos ter é sobre a nossa convicção, nossa firmeza de fé, é sobre a nossa posição em Cristo, no sentido de que devemos estar firmados no Senhor, edificados no Senhor, confirmando cada dia mais a nossa fé, independente de qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta de 2 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, da cidade de Corinto, devido aos relatórios que ele recebeu, pelos problemas que estavam havendo na igreja de Tessalonicenses, e que os irmãos estavam ali enfrentando algumas perseguições, e Paulo escreve para algumas questões doutrinárias, e sobre a dúvida que os irmãos estavam tendo sobre a vinda de Cristo. E aí alguns já diziam que Cristo tinha vindo e tal. E aí Paulo escreve justamente para esclarecer a esses irmãos alguns pontos doutrinários do dia a dia deles, do cotidiano deles, da maneira como eles deveriam proceder diante das dificuldades que eles estavam enfrentando. E aí Paulo vai esclarecer justamente sobre a questão de como seria a vinda do Senhor, de como seria, o que haveria de acontecer antes da vinda do Senhor. E aí Paulo vai esclarecer para aqueles irmãos que nesse período da vinda do Senhor teria que vir o filho da iniquidade, haveria apostasia, haveria o filho o anticristo seria revelado. Ele vai dizer quem é o filho da iniquidade. Ou ele pode dizer também que é o filho da perdição, o opositor de Deus, aquele que vai se levantar contra tudo que se refere a Deus, e até ao ponto que será querer tomar o lugar de Deus, enfim. Paulo vai justamente também falar sobre a derrota desse iníquo, de como ele será revelado. E ele viria com milagres, com sinais, com prodígios, enganando todos aqueles que não foram salvos, aqueles que perecem, aqueles que ainda não alcançaram a fé em Cristo Jesus. E aí também vai falar que na vida de Cristo ele seria derrotado. Então, o apóstolo aqui no capítulo 2, verso 13 a 17, ele vai exortar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, a estarem convictos da sua vocação em Cristo, do seu chamado, enfim. Então, nós vamos do verso 13
Depois vamos do verso 14 ao verso 15, 16 e 17. Então, o que é que nós aprendemos aqui, queridos? Paulo ele vai, como os irmãos, como eu já disse na introdução, no início da carta de Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo vai elogiar os irmãos, da maneira que os irmãos abraçaram a fé, de que a maneira como sua fé foi operosa entre os irmãos e que foram um exemplo, modelo para outras igrejas. Enfim, os tessalonicenses abraçaram a fé de maneira firme, convicta, e aí também, através dele, o evangelho foi ganhando outros lugares, o qual Paulo vai dizer que não era nem preciso que ele pregasse. Mas aqui Paulo vai justamente esclarecer acerca dos problemas locais, o que estava acontecendo ali na igreja. E aí Paulo começa fazendo uma ação de graça e depois uma exortação, aqui nesse verso do 3 a 17. Nós, como eu já disse no início, nós estamos em tempo de pandemia e a nossa preocupação justamente é como é que nós estamos vivendo a nossa fé em casa. Como é que está sendo a nossa vida em casa, como é que está sendo a nossa busca a Deus, a nossa oração, a nossa convicção, como é que nós estamos nos mantendo ainda. E Paulo ele vai justamente, os irmãos de Tessalônica estavam aqui enfrentando a dúvida acerca de se Cristo tinha vindo, se Cristo não tinha vindo, e Paulo vai esclarecer que eles não caíssem nessa mentira, pois quando Cristo voltasse, eles saberiam por causa dos sinais, por causa da apostasia e de outras coisas que iriam acontecer para comprovar que Cristo está vindo de fato. Então, eu quero começar aqui essa exortação justamente no verso 13, que ele vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e pela fé na verdade. Paulo, ele vai exortar os irmãos a dar graças a Deus. Ele dá graças a Deus, na verdade, pelos irmãos, pela fé e por aquilo que Deus já tinha feito na vida desses irmãos. Paulo, no verso 13, ele vai dar graças a Deus, ele vai ser grato a Deus, ele vai fazer ação de graças a Deus, porque ele vai declarar, primeiramente, que Deus amava aqueles irmãos, né? Pelo amor do Senhor, ele vai dizer, irmãos amados pelo Senhor. Paulo deixa claro, primeiramente, que é importante que esses irmãos entendessem que eles eram amados de Deus. E como é bom, queridos, a gente entender que Deus nos ama. E quando nós falamos de amor, nós falamos de tudo que Deus é. A essência de Deus é amor. Como o próprio João diz, Deus é amor. E como Deus é amor, todos os outros atributos de Deus estão expressos no amor de Deus por nós. Através do amor de Deus vem misericórdia, vem cuidado, vem justiça, vem todas as graças de Deus vêm através do seu amor por nós. E aí ele, como João mesmo vai dizer, Deus provou o seu amor por nós, pois Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. É importante que entendamos que pode todo mundo, às vezes, não não nos amar, ou sei lá, pode todo mundo aí, você achar que é abandonado, que está sozinho, mas é importante você entender que Deus, ele amou você, que Deus ama você, que o amor de Deus está sobre você, está sobre mim, e ele provou esse amor, e agora estamos em Cristo por causa desse amor. O amor de Deus foi provado, Paulo vai dizer que esse amor foi provado, não só porque Cristo morreu por nós, mas porque ainda éramos pecadores quando Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Então, nós somos amados de Deus, e aí Paulo vai fazer justamente essa declaração, que eles eram amados de Deus. No verso 13, ele vai dizer assim, que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito, na fé e na verdade. Na fé e na verdade. Ou seja, é importantíssimo que a gente tenha essa certeza. Eu acho que acreditar, queridos, que Deus nos ama e acreditar que o seu amor foi direcionado a nós,
trazendo para nós a reconciliação com Ele através da pessoa de Cristo. E que, através desse amor, Ele manifestou sobre nós, por sua vontade, Ele nos escolheu, Paulo vai dizer, escolhidos de Deus para a salvação. Isso é uma declaração muito forte, quando a gente diz escolhidos de Deus para a salvação. A gente sabe que Deus escolhe os homens, que Deus, às vezes quando a gente fala de escolha de Deus, de chamado de Deus, muitas vezes a gente vai para a questão de ministério, enfim, mas Paulo ele é muito claro aqui que Deus escolheu para a salvação. E aí, nessa questão da chamada para a salvação, entra aí a doutrina da eleição, entra aí a doutrina da predestinação, dos quais alguns têm uma dificuldade ainda de entender, de absorver. Mas o que Paulo está dizendo aqui, queridos, quando ele se refere a escolhidos de Deus para a salvação, é muito claro a sua declaração, como podemos dizer predestinação, eleição, né? E aí eu anotei aqui algumas questões que eu gostaria de salientar sobre a questão dessa escolha de Deus. Entendemos que nós não fomos escolhidos porque éramos bons, nem por mérito nosso, mas por sua própria vontade. E aí Berkhoff ele vai dizer assim que a predestinação é um ato culminante das três pessoas da Trindade, que são um só conselho em sua vontade. A Trindade nos escolheu numa única vontade. A Trindade nos trouxe para Deus, nos predestinou, nos elegeu. A gente vai ver isso em João capítulo 17, versos 6 a 9, Romanos 8, 29, Efésios 1, 4, 1 Pedro 1, 2. Sobre a predestinação de como Deus ele trabalhou em nossas vidas no sentido dessa escolha. E como isso é importante a gente entender que fomos escolhidos por Deus. E eu sei que, por mais dificuldade que tenhamos nessa doutrina da predestinação, como é saudável pensarmos que a salvação não é uma escolha nossa, que a salvação não é algo que nós alcançamos por mérito, que a salvação não é algo que nós escolhemos porque por vontade própria, mas que a salvação é algo que Deus escolheu para nós. Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. E quando Deus escolhe, e quando Deus nos separa para essa salvação, Ele nos dá tudo o que é necessário para que venhamos chegar até o fim. Claro que nós vamos ter a responsabilidade do homem, nós vamos falar aqui, e Paulo ele vai falar aqui também nesse texto, mas é super importante entendermos isso, que quando ele diz escolhidos para a salvação, Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou, que Deus nos elegeu para a salvação. Então eu acredito que, uma vez salvos, jamais condenados. Uma vez salvos, dizem por aí, uma vez salvo, sempre salvo. Na verdade, se a salvação ela é ortogada por Deus, se a salvação ela é dada por Deus, se a salvação ela é implantada por Deus em nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, e aí nós temos a certeza plena de que se fosse depender de nós mesmos, nós perderíamos facilmente, porque somos pecadores, somos falhos, e como pecadores, muitas vezes a nossa inclinação, Paulo vai dizer que a inclinação do Espírito, da nova natureza, é Deus. E a inclinação da velha natureza é a carne. Então, é a natureza carnal. Mas nós entendemos justamente isso, que uma vez que fomos chamados para a salvação, Deus trabalha em nós, através do seu Espírito Santo, trazendo aos nossos corações a graça dele para nos fortificar, nos confortar, nos consolar, nos dar a força. E Paulo ele vai dizer que Deus nos escolheu e como Deus operou em nós essa salvação. De que maneira, quais os meios que Deus usou para trabalhar em nossas vidas, nos salvando. Então, como eu já disse, né, Deus, ele, no seu beneplácito, como Paulo vai usar em Efésios, no seu beneplácito, na sua boa vontade,
não condicionado por nada, não influenciado por nada, ele simplesmente nos amou, como ele vai dizer no início do versículo 13. Somos amados de Deus, os Tessalonicenses eram amados por Deus, amados a tal ponto que Deus escolheu desde o princípio para a salvação. E aí ele vai dizer, pelo meio de que, como foi que essa salvação foi operada em nós. Então o apóstolo Paulo ele vai apresentar os meios pelo qual os Tessalonicenses foram santificados. No verso 13 ainda, ele vai dizer ainda na parte B do versículo, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. É interessante que a gente venha justamente entender isso, que o apóstolo Paulo não somente vai dizer que Deus nos escolheu, mas essa escolha de Deus implica que Deus também escolheu por meio da santificação. Ou seja, não que nós tenhamos o poder de ter essa santificação, mas que inicialmente o Espírito Santo começa em nosso coração essa obra de santificação em nossos corações, em nossas vidas. E aí ele vai dizer que esse processo, que essa salvação, ela é operada pela santificação do Espírito na fé da verdade. E aí a gente vai justamente entender o que é que nós entendemos de santificação. Qual é a ideia que nós temos de santificação? O que é santificação? E aí, santificação não é indução à implantação da nova vida da alma pela regeneração de maneira persuasiva. Ou seja, o que Berkhoff diz aqui é que a salvação, a santificação, ela não é induzida. Nós não somos induzidos a sermos santos. Nós não somos ela não é uma implantação a uma nova vida, né, pela persuasão do Espírito, de maneira nenhuma. Não é algo persuasivo, não é algo que vão nos induzir a isso, muito pelo contrário. Mas consiste numa operação divina na alma. O Espírito Santo de Deus trabalha na nossa alma, opera um milagre na nossa alma, pela qual há em nós uma disposição de regeneração em nossos corações pelos exercícios, e esses exercícios são aumentados. Deixa eu explicar direitinho para os irmãos entenderem. O que é que Berkhoff diz? Que a santificação consiste na operação divina. Deus opera em nós a santificação na nossa alma, na qual nós vamos ter disposição para a regeneração. E tanto para a regeneração como atos e exercícios, e esses exercícios vão ser aumentados, dos quais nós vamos falar aqui. É importante que entendamos que a santificação Deus inicia em nossas vidas, Deus inicia a santificação na nossa vida, quando ele diz, pela santificação é um ato do Espírito Santo, Paulo é bem claro aqui, é um ato do Espírito Santo na vida do pecador, pelo qual o Espírito Santo regenera esse homem e traz no coração desse homem, uma vez regenerado, uma vez nascido de novo, a disposição de praticar exercícios que lhe continuem vivenciando uma vida de santificação. Embora a gente vai observar que a santificação ela é operada de uma vez imediata em nossas vidas, ao mesmo tempo, a santificação é um ato contínuo nas nossas vidas, mas nunca seremos de maneira plena santos nesse mundo. A santificação ela é operada, somos separados para Deus, fomos santificados pelo sangue de Cristo, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas a completude disso só vai acontecer após a morte na nossa união com Cristo de uma vez por todas, onde o pecado nunca mais vai nos macular. Então, nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Nós vamos ver isso como o fruto da nossa união com Cristo, quando João fala em
em João 15:4, somos santificados na verdade. Gálatas 2:20, Efésios 4:25, Gálatas 5:21. Então, é uma obra do Espírito na nossa vida, não nossa. Às vezes nós somos chamados de santos e somos santos porque fomos santificados por Cristo Jesus. Mas, todavia, devemos entender que isso não é uma coisa minha, não é uma obra minha, não foi eu e você que decidimos ter ou viver uma vida de santificação. Muito pelo contrário, primeiramente, Deus é que opera em nós esse milagre, trazendo em nossos corações a regeneração, como eu já disse. Mas ele também vai trazer, e essa santificação também vai trazer características bem próprias. Quais são as características da santificação na vida daqueles que são seus eleitos, seus escolhidos? Então, Berkhof ele vai dizer o seguinte, que a característica da santificação na vida do cristão, ele primeiramente é uma obra de Deus, é uma da característica da santificação, que é uma obra somente de Deus. Segundo, é uma obra operada imediata na vida do homem pelo Espírito Santo. Ela é imediatamente santificada, separado para Deus. Uma vez que Deus separou para ele, Deus santificou através da justiça de Cristo em nós, através do seu sangue derramado por nós. Assim podemos ser chamados santos. Agora, a plenitude dessa santidade, a plenitude disso só na glória com Cristo, após a nossa morte e nossa ressurreição também com Ele. É um processo interminável em vida. Então, a santificação é algo que, uma vez feita por Deus de uma maneira imediata, separados para Ele, o cristão agora ele vai ter forças para lutar contra o pecado. Ele não vai deixar de ser pecador. Ele vai lutar contra o pecado, porque a regeneração do Espírito Santo lhe foi trazida ao coração, e agora ele vai cooperar em exercícios de fé, que vai continuar mantendo, ou seja, ele vai mantendo uma vida santa. Deus é santo e quer que os seus filhos sejam santos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, Deus santificou, separou para ele. Agora que somos separados por Deus, cabe a cada um agora viver uma vida de santidade a Deus, se abstendo do pecado, fugindo do pecado, da injustiça, enfim. É isso que Paulo vai dizer. Outra característica é que a santificação ela só vai ser completada, como eu já falei, na morte, né? A sua completo ato de santificação em nossas vidas só vai se dar quando nós morrermos e aí formos ressuscitados. Ela é evidenciada também. Como é que a santificação é evidenciada? Como é que eu posso dizer que o irmão é santo ou que a irmã é santa? A gente é muito claro, e Paulo ele vai justamente em outros textos, como meus irmãos depois leiam, mostrar que somos santos, viver uma vida santa. A gente vai ver isso em Colossenses, capítulo 3, a nossa unidade com Cristo, os resultados dela. Paulo ele vai dizer que essa santificação ela vai ser, como falei, Berkhof disse, aumentado em nós, na medida que nós exercitamos fé. Então, é pelo exercício da fé que somos santificados. Lembra do que Jesus falou? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na medida que nós buscamos a palavra de Deus, na medida que nós absorvemos a palavra de Deus, na medida que nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos santificados. Paulo, em Colossenses, vai dizer que a santificação, a nova vida com Cristo, ela é evidenciada quando buscamos uma vida que venha nos afastar do pecado. Não são o jejum, não é oração, também é oração, né? Mas assim, o jejum, alguns sacrifícios externos, algumas práticas externas não vai nos santificar, mas justamente a nossa união com Cristo, a nossa relação com Cristo, na medida que, pela nossa fé em Cristo, pela palavra de Deus, pelo exercício da fé, né, pela oração e pela associação de outros crentes. Então, quando nós nos associamos, o cristão
genuinamente cristão, que quer viver uma vida santa, ele também não vai se associar com pessoas que vivem uma vida em pecado, ou seja, pessoas imorais, devassas, enfim. Nós vamos estar nos associando em pessoas que também compartilham e vivem e exercitam essa fé, essa santificação na sua vida prática. Então, pela santificação no Espírito e fé na verdade. É interessante a gente também pensar no seguinte, que uma vez que Deus nos santificou, aí pode dizer a salvação, nos escolheu para a salvação, como nós falamos, e aí, pela santificação do Espírito, o Espírito Santo operou em nós, trabalhou em nós, aí ele vai dizer pela fé na verdade, ou seja, nossa vida de cristã, ela vai a cada dia ser evidenciada na medida que vivemos uma vida de santificação a Deus. Então, esse é um progresso da vida cristã, quando nós percebemos que, principalmente no momento desse que nós estamos passando, é muito comum algumas pessoas se afastarem do Evangelho, não só por estarem ausentes da igreja, mas por uma questão de vida prática com Deus, de oração, de leitura da palavra, vida santa. Não é a igreja que salva, nós sabemos disso. Não é a religião que salva. O que realmente nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo em nossas vidas. O que nos salva é a nossa convicção de fé de que somos salvos, a nossa convicção de que fomos escolhidos por Deus, de que uma vez escolhidos por Deus, nós vamos nos firmando, evidenciando a cada dia a nossa fé em Deus. Então, é importantíssimo que criemos dessa maneira. Uma vez que eu entenda que eu fui escolhido por Deus, devo viver da maneira que Deus me escolheu para santificação. E é na santificação que nós evidenciamos que fomos escolhidos por Deus. Não adianta dizer que se é escolhido por Deus e vive uma vida diferente da santidade. Não é porque falamos que somos santos que de fato somos santos. Se não formos e não vivermos uma vida e não termos prazer em uma vida santa, nós estamos negando justamente essa questão. A grande evidência da predestinação é que nós fomos chamados para viver uma vida que agrade a Deus. Alguns dizem por aí que uma vez salvo, salvo para sempre, e aí vivem uma vida de todo tipo, vivendo a vida de maneira desordenada. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que fomos escolhidos por Deus, predestinados, segundo o beneplácito da sua vontade, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que realmente prove e mostre que fomos resgatados do poder do pecado e de todo o seu engano. Então, nós devemos também entender o seguinte, no verso 15: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que Paulo está dizendo aos irmãos é que os irmãos devessem se manter firmes. Firmes contra o quê? Firmes na fé, firmes na sua convicção, independente da dificuldade que nós enfrentamos, independente se for as heresias, no caso aqui, eles estavam sendo questionados por causa se Cristo tinha vindo ou não. E Paulo vai justamente esclarecer essas questões. Que o que nós estamos também passando hoje é um momento temporal, isso vai passar. Agora, nesse momento aqui é onde nós devemos nos manter firmes como pessoas que foram escolhidas por Deus, como pessoas que foram santificadas pelo Espírito Santo, das quais o Espírito Santo resgatou, regenerou, fez um milagre de transformação. Essas pessoas, nós que cremos dessa maneira, devemos permanecer
firmes, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos recuar, nós não vamos mudar, nós não vamos vacilar, devemos nos manter confiantes. A nossa fé em Cristo está totalmente assegurada em Cristo. Quando nós entendemos isso, e aí a ideia dessa doutrina da predestinação, é que toda a nossa confiança está garantida, está assegurada na pessoa de Cristo. Aconteça o que acontecer, nós estamos assegurados na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso intercessor, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é o nosso baluarte, Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo, irmãos, nós estamos assegurados totalmente em Cristo, e a nossa fé deve estar totalmente firmada nele. Não devemos, diante de doutrinas falsas, diante do engano do mundo, do engano do pecado, nós não devemos, de maneira nenhuma, voltarmos atrás. Paulo vai dizer, olha, permanecei, pois, firmes. Paulo esclarece aos Tessalonicenses o meio pelos quais Deus os chamou e com qual propósito Deus nos chamou. E aí, ele vai justamente no verso 14, Paulo vai dizer assim, que chamou mediante o nosso evangelho para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz para os Tessalonicenses justamente isso. Nós somos chamados, lá no verso 3, escolhidos por Deus para a salvação. Uma vez, antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus, predestinados, eleitos por Deus, fomos chamados pelo evangelho, do qual Paulo diz assim, pelo nosso evangelho. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho de Cristo. Somente Cristo, ele, antes da fundação do mundo, veio trazer a redenção aos seus eleitos. No caso aqui, nós entendemos que somente pelo evangelho, Paulo vai justamente falar isso em Romanos, porque o evangelho de Deus é poder para a salvação, para todo aquele que crê, do gentio, do grego, do livre, do escravo, enfim. O que Paulo vai trazer para nós é que somente o evangelho pode salvar. E ele vai dizer o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós ensinamos, o evangelho que nós ensinamos a vocês. Quando ele vai falar do verso 14, no verso 15, ele vai dizer justamente isso, que mediante o evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo veio até nós, somente pelo evangelho é que nós podemos ter acesso a Deus, que somente o poder do evangelho pode transformar o pecador, somente o poder do evangelho pode libertar o homem do engano, da mentira, somente o poder do evangelho pode tirar o homem do poder do pecado. Somente pelo evangelho, Paulo está dizendo que é onde nós encontramos de maneira total a salvação em Cristo Jesus. O meio pelo qual o homem é salvo é o evangelho. Então, Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, mas na plenitude dos tempos, ele manifestou o seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. E essa fé é operada através do Espírito Santo na vida dos seus eleitos, pelo evangelho. Então, por que é que nós pregamos o evangelho? Algumas pessoas dizem assim, que se são eleitas não precisa pregar. Se são predestinados, para que pregar? Eu já ouvi alguém dizer assim, para que evangelizar se já são eleitos? Né? Isso aí é ignorância, porque o próprio Paulo vai justamente nos ensinar que os eleitos virão, que eles virão através da pregação do evangelho. Então, nós vimos em Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Então, muitos na antiga aliança morreram, mas crendo na esperança do Redentor. E nós alcançamos a redenção na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo está dizendo pelo Evangelho. E aí Paulo vai dizer qual o propósito disso. No verso 14 ainda, para nós alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a glória do Senhor? Então nós entendemos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, sofreu
e ressuscitou, foi recebido aos céus e ressuscitou, para que as Escrituras se cumprissem, para que nós alcançássemos a salvação, para que uma vez ele ressuscitando, nós também seríamos ressuscitados. Então, a glória de Cristo, lembre-se, quando em Filipenses, Paulo vai dizer que ele deixou a sua glória. Nós entendemos que ele deixou o seu lugar, mas ele ainda era Deus Todo-Poderoso, cheio de glória. E aí, agora, quando ele morre e ressuscita, e vem a sua ascensão, ele vai ser recebido dos céus. E nesse momento ele senta ao destro direito do Pai Todo-Poderoso, e aí ele virá um dia com todo o poder e glória para julgar as nações. Nós entendemos justamente isso, que a palavra de Deus diz que um dia nós alcançaremos também o nosso propósito em Cristo Jesus, resgatados do poder do pecado pelo Evangelho, é alcançar a glória de Cristo. Quando nós somos crentes já na pessoa de Cristo Jesus, nós estamos assentados à destra de Deus, representados por Cristo Jesus. Ou seja, ele venceu, nós já vencemos com ele. Ele está sentado num trono à destra de Deus, nós estamos sentados com ele. Ou seja, ele é o representante de todas as coisas, ele é a primícia daqueles que dormem. Paulo vai justamente falar sobre isso também. E aí, nesse verso 15, né, Paulo vai justamente exortar esses irmãos, como eu já tinha falado, a permanecer firme e guardar as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, Paulo, ele doutrinou aqueles irmãos, Paulo ensinou aqueles irmãos, Paulo aconselhou aqueles irmãos, Paulo escreveu aqueles irmãos para que eles se mantessem firmes nas tradições, ou seja, diante dos novos ensinos que estavam surgindo ali, que eles não abrissem mão da verdade. Dentro daquilo que nós já aprendemos, irmãos, de tantos anos, como crentes, na nossa carreira cristã, não venhamos abrir mão. Aqui Paulo vai dizer que Jesus ainda não veio, mas que a sua vinda seria caracterizada por acontecimentos. E aí do verso 7, do capítulo 2 em diante, ele vai falar sobre o anticristo, como viria, o que aconteceria, qual seria o seu fim, de que maneira seria o seu fim. Mas o que Paulo vai dizer justamente para nós aqui é que se eles estavam sendo enganados, se estavam dizendo para eles que Cristo já veio, Paulo está dizendo para eles aqui que eles permanecessem firmes e guardassem aquilo que eles receberam deles mesmos, dos próprios apóstolos. Nós sempre repetimos, a gente sabe que Tessalonicenses foi ali evangelizada em Atos, a gente vai ver a igreja sendo fundada em Atos, mas nós aprendemos que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós, como igreja contemporânea, devemos manter a mesma questão. Devemos nos manter firmes nas doutrinas, devemos nos manter firmes nas tradições, no que foi passado pelos apóstolos, de Cristo para os apóstolos, e assim sucessivamente. Toda a nossa questão de fé está respaldada pela palavra de Deus. Nós entendemos, queridos, que o Evangelho, ele não vem nos agradar, ele veio nos salvar. O Evangelho de Deus não veio nos acalentar o nosso ego, ele veio nos dizer a verdade. Então nós somos justamente trabalhados pela verdade, por mais que muitas vezes nós não gostamos. Mas a ideia é que o Evangelho, a verdade de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, toda a revelação de Deus vem para nos salvar e para nos mostrar os meios pelos quais nós somos salvos e para nos mostrar, para nos instruir em toda a justiça de Deus, para nos mantermos vivendo uma vida que agrade a Deus, para que possamos alcançar justamente a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo justamente vai falar isso no verso 15.
No verso 16, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo de Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra. Queridos, nós entendemos justamente isso, que uma vez escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo para a salvação, que uma vez santificados pelo Espírito Santo, para vivermos na fé e na verdade, Deus nos chamou pelo seu Evangelho, para que possamos, justamente como diz o verso 16, na parte B do versículo, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Que devemos, diante do Evangelho, manter o nosso coração seguro, a nossa alma em paz. Porque uma vez reconciliado com Cristo, mantemos a nossa paz. Nós temos paz, por causa de Cristo somos consolados, somos confortados, temos esperança. E a graça de Deus vai nos renovando a cada dia para nos mantermos firmes e tranquilos. Algo que nós aprendemos nessa pandemia é que nós não devemos, como filho de Deus, nos desesperar. Deus cuida de nós, Deus nos dá força, Deus nos conforta, Deus nos consola. Na morte, nós temos certeza da vida eterna. Eu sei que muitos crentes dormiram no Senhor durante esse período de pandemia, mas é interessante que a gente entenda justamente isso. Nós ficamos consolados, nós ficamos confortados, sabendo que a nossa esperança em Cristo Jesus é a glória eterna. Nós ficamos consolados porque sabemos que, como diz o próprio Paulo, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, Cristo sendo cada dia mais confirmado na nossa vida, confirmado na nossa fé, nós vamos manter a boa esperança de vida eterna, como Paulo fala aqui no versículo 16, né? E nos deu eterna consolação de boa esperança pela graça. A graça que nos dá força, a graça que nos consola, a graça que nos traz ânimo, a graça que nos livra, que nos dá cada dia mais a certeza de que a cada dia somos confortados e consolados pelo Senhor. No verso 17, Paulo vai dizer assim: consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra. Ou seja, Paulo está dizendo que uma vez que nós somos escolhidos por Deus, que somos santificados pelo Espírito Santo, que fomos alcançados para o Evangelho, para a glória de Cristo, para a vida eterna, para estar com Cristo por toda a nossa vida, devemos consolar o nosso coração. E que devemos confirmar toda a boa obra, ou seja, tudo que Deus fez em nossas vidas, todos os milagres que Deus fez em nós, toda a graça que Deus derramou sobre nós, todas as bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo, derramadas sobre nossas vidas, devem ser confirmadas em toda a boa obra. Fomos chamados para viver uma vida em boas obras e boa palavra. Ou seja, que a nossa palavra ela seja salutar, que a nossa palavra seja agradável, que a nossa palavra traga graça àqueles que ouvem, que sejamos a cada dia, que venhamos a cada dia confirmar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança, que seja o nosso consolo a cada dia. Nós vamos evidenciar isso em todo o nosso procedimento cristão. Paulo estava dizendo para esses irmãos justamente isso, que eles deveriam confirmar a sua fé em todo procedimento e palavra, tanto em 1 Tessalonicenses como em 2, ele vai justamente falar sobre santidade, sobre vigilância, sobre a vinda de Cristo, e que até lá devemos nos manter firmados a cada dia. Essa é a reflexão que nós trazemos hoje para você, e que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa estar a cada dia firmado no Senhor, confiante no Senhor, sabendo que o Senhor está contigo, que o Senhor é a tua vitória, que o Senhor é o teu triunfo, que a nossa esperança esteja cada dia mais confirmada no Senhor, e que possamos a cada dia confirmar isso em nosso coração,
nos confortando, nos consolando a cada dia, para que estejamos exercitando a nossa fé a cada dia. Então, não esmoreça, não fraqueje, não desista. Deus está com você, o Espírito Santo de Deus está na sua vida, não somente fez um ato de santificação na sua vida, mas lhe selou, é seu intercessor, é aquele que lhe ensina, é aquele que fala com você, ele está sempre com você, como o próprio Jesus falou, eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador. Ele é aquele que consola o teu coração e que a cada dia você seja confirmado a sua fé na pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a Igreja de Cristo, que Deus abençoe todos os irmãos que estão ouvindo essa reflexão e que possamos confiar no Senhor e permanecer firmes nele, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez orar. Queremos, Pai, te pedir a tua graça sobre nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a confirmarmos a nossa fé em Ti, Senhor. Que a nossa âncora esteja bem depositada, Deus. Que possamos firmar, Senhor Deus, em Cristo, Senhor. Que a nossa esperança esteja, Deus, cada dia mais assegurada, Deus, em Ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, nos abençoa, Senhor. Esteja conosco, Pai, confortando, consolando, Deus, edificando nossas vidas, Senhor. Deus, visita o Teu povo, Senhor, Deus da glória. Que diante das situações que estamos passando, Deus, não venhamos ter medo, Deus, que não venhamos, Senhor Deus, ficar, Deus, preocupados, Senhor Deus, devemos estar certos de que o Senhor está conosco, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que Deus age independente de qualquer situação, e que o nosso Deus não está dormindo, que o nosso Deus não está inerte, de que nosso Deus não está longe, mas que Ele está perto de nós, Senhor Deus, que possamos a cada dia sermos renovados na medida que lemos a Tua palavra, que oramos, Senhor Deus, que confirmamos, Deus, a nossa fé em Ti, Deus, na nossa vida e no nosso falar, Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.